Mais um episódio do nosso MDN Cast, o podcast do Clube Mulher de Negócios, aqui onde a gente desenvolve mulheres ambiciosas e acelera negócios valiosos de Florianópolis para o mundo todo. Então seja muito bem-vinda, minha aliada. Eu sou Paola Andreucci, especialista em marketing vibracional, mentora de posicionamento e líder do Clube Mulher de Negócios. Então vem chegando, pegue seu café, seu vinho, seu chá, sente-se para conhecer mais uma história de uma especialista, uma mulher de negócios aqui do clube. Eu vou contar a história dela e se você é uma mulher de negócios que é ambiciosa, quer construir patrimônio, quer fazer seu dinheiro trabalhar para você, fica aqui comigo que você vai gostar muito dessa conversa. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer os nossos apoiadores, os patrocinadores que fazem esse movimento super importante do Clube Mulher de Negócios chegar até você, que é o Bananecos, o nosso estúdio de podcast aqui em Florianópolis, na Trindade, que tem toda essa qualidade de audiovisual que leva a nossa mensagem para você e para milhares de pessoas. E se você também quer usar esse conteúdo formador de opinião para levar a sua mensagem para milhares de pessoas, você também pode gravar seu episódio aqui no Bananecos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do YouTube, em algum lugar dessa tela também, para você fazer sua reserva. Vai ganhar 10% de desconto na sua primeira alocação, tá? Além de podcast, você pode gravar fakecast, gravar conteúdos, enfim, aqui você tem várias soluções de audiovisual para o seu negócio, para a sua mensagem. Combinado? Mas vamos lá. Hoje eu vou apresentar para vocês uma nova aliada do clube, que é a Tuane Tupinambás. Ela é advogada, planejadora financeira, CFP e especialista em estruturação patrimonial e financeira. A sua atuação é voltada para empresários, investidores e famílias que precisam tomar decisões patrimoniais relevantes com mais clareza, segurança e estratégia. E ao longo da sua trajetória, ela construiu uma visão diferenciada ao unir formação jurídica, mercado financeiro e planejamento patrimonial, ajudando clientes a organizarem, protegerem e a expandirem seu patrimônio de forma inteligente. E além disso, a Tuane também é uma mulher de negócios. Ela mudou de São Paulo para Florianópolis e agora ela faz parte do clube. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paola. É um prazer estar aqui com você e todo esse apoio que eu tive desde quando eu decidi mudar aqui para Florianópolis, né, de São Paulo. Perfeito, fico muito feliz que você tomou essa decisão, Tuane, de lá, né? Então dá para ver que uma mulher decidida, as mulheres de negócio são essas mulheres que tomam decisões, que sustentam as suas decisões, e aqui você está começando uma nova vida, não só pela qualidade de vida, mas também pelo mercado financeiro, né? Que você tem hoje essa possibilidade de trabalhar de onde quiser para poder ajudar esses seus clientes a construir patrimônio de formas inteligentes. Mas vamos começar eu quero entender mais da sua história. Como é que surgiu essa paixão pelo mundo das finanças? Paola, eu fiz direito na minha cidade natal, em Itaúna. Eu formei em 2017 e comecei a trabalhar em leilões, então eu era advogada do leiloeiro. Em 2021, eu migrei para o mercado financeiro. Eu entrei no Itaú, mas quando eu fui para o Itaú, a minha ideia era ir para o jurídico do Itaú. Só que eu gostei muito da parte comercial, comecei a estudar sobre o mercado financeiro e resolvi ficar. Fui promovida dentro do Itaú, fui para São Paulo, né, na verdade, para o Personalité, trabalhar com cliente alta renda. Fiz algumas certificações de mercado financeiro e quando eu estava dentro do mercado de alta renda, eu vi que eu podia unir o direito com o mercado financeiro. Então, a minha ideia ao fazer a certificação do CFP foi justamente essa. Eu consegui ver o patrimônio do cliente, estruturar tudo ali para ele, a parte tributária, a parte de sucessões, juntamente com os investimentos dele. Então, foi aí que, conseguindo unir essas duas frentes, eu realmente vi que eu queria ficar no mercado financeiro. Perfeito. Então, com essa sua especialidade no direito, você consegue trazer muito mais segurança para o seu cliente, justamente por ter essa profundidade num mercado que é super importante para trazer segurança para os movimentos que ele vai fazer, claro, além de entender todo o mercado financeiro e como ele vai operar a favor desse seu cliente. Mas conta pra gente como é que funciona a questão da capacidade da pessoa de sustentar esse patrimônio. Hoje, o empresário, ele tem às vezes o empresário tem ali, né, recebe alguma herança, algo muito grande, mas ele não teve o costume de estruturar isso, ou mesmo o empresário que teve esse valores maiores ao longo do tempo, ele hoje olha para aquilo ali como investimento. O empresário era muito focado em bancos tradicionais, então as pessoas tinham aquela ideia de eu preciso deixar um pouco em cada caixinha. Então, às vezes está um pouco em cada banco, um assessor em cada
cada lugar e a pessoa não vê ali como um todo. Então, o mesmo investimento, a mesma estratégia pode estar sendo feita em bancos diferentes e a pessoa fica sem essa visão. Então, a ideia, né, de ter essa estrutura para o cliente na área do investimento é que eu consigo consolidar o patrimônio dele, ver tudo ali, fazer uma estratégia única, por mais que ele esteja em diversas casas, e aí entra também a questão da estrutura para sucessão patrimonial e a estrutura para compra, porque às vezes o cliente tem o valor, ele vai tirar do investimento, que hoje está um rendimento muito bom, para poder comprar e o valor poderia ter ficado rendendo. Então a gente entra também ali com essa ideia de fazer a comparação, se é bom o consórcio, financiamento, ou realmente se ele compra com capital próprio. A ideia é se o investimento deve estar aqui, ou a gente consegue fazer alguma estrutura offshore para ele. A gente pega realmente o patrimônio 360 dele para colocar ele na melhor estratégia possível, tanto para a eficiência tributária, quanto para os investimentos dele terem melhor rendimentos. Perfeito. Eu vejo que muitos empresários que têm esse patrimônio, eles têm às vezes medo de fazer um movimento e eles acabam deixando o dinheiro parado e ficam estudando estratégias, mas como não são especialistas, acabam deixando o dinheiro parado e aí eles estão perdendo tempo, né? Realmente existem estratégias, até você falou das offshore. Isso realmente muda a visão do empresário e o patrimônio dele. Então, às vezes ele fica estudando e não dá o passo porque falta segurança, falta realmente um profissional como você para conseguir ajudá-lo a consolidar essa estratégia, certo? Mas quais são os maiores erros que você vê esses empresários cometendo nesse sentido de construção de patrimônio, de sucessão? É realmente a falta de estrutura. E às vezes achar que a segurança, né, que não quer assumir o risco, mas achar que isso é deixar esse valor espalhado com várias pessoas, em vez de ter toda uma estratégia. Então, por exemplo, eu vou comprar um ativo de alto valor. Na cabeça do empresário, ele deve comprar aquilo à vista. A forma mais inteligente é comprar à vista, mas na maioria das vezes não é. Então, ter essa estrutura por trás de realmente fazer as contas ali, ver qual que seria esse rendimento e principalmente o acompanhamento, porque o que vai ser a melhor opção agora pode não ser a melhor opção no futuro. Então, fazer todo esse planejamento e acompanhamento é o principal. E o que você disse, às vezes a pessoa deixa para a última hora. Ah, agora eu vou receber um valor enorme e com esse valor relevante eu preciso de saber como que eu vou ter uma eficiência tributária. Mas isso já devia estar sendo olhado antes. Então, é principalmente fazer a estrutura antes de acontecer a decisão. Quando a pessoa é uma pessoa que vai precisar de tomar decisões relevantes, é importante que a gente faça todo esse estudo antes para deixar planejado, para que a pessoa consiga realmente executar da melhor forma. Perfeito. E o que eu acho muito interessante, eu quero muito a sua opinião sobre isso, essa questão de empresários que têm um patrimônio alto, mas que vivem com uma insegurança financeira. Por que isso acontece, Tuane? Muitos empresários, primeiramente, eles misturam muito o CNPJ com o CPF, então não faz, né, essa distinção. Pode ser um desses casos. E o outro caso é principalmente a questão do offshore. O pessoal ainda leva muito como se fosse uma coisa ilegal, e, né, e não é. Então, quando a gente começa a entender ali que a gente pode abrir uma empresa offshore, e principalmente em qual lugar abrir, porque hoje o pessoal tem duas que são principais, e eles vão abrir lá, mas às vezes não é o melhor lugar para aquele empresário, ou às vezes o empresário pensa que tem que ficar mais de 6 meses, né, se tornar residente fiscal para conseguir abrir, e hoje, dentro do direito tributário, a gente consegue várias formas de ser legal e não precisar isso. Então, eu vejo muita gente falar: ah, mas hoje a taxa Selic no Brasil está muito alta, por que que eu vou levar o meu investimento para fora? Mas o dólar é a moeda mais segura. Então, dolarizar o patrimônio, de qualquer forma, vai ser importante. E eu vejo que tem muita gente que ainda é muito contra isso. Tem gente que fala: não, eu não quero nem ver, né? Não quero entender, eu quero deixar meu patrimônio no Brasil. Às vezes, é um cliente que paga pensão ou outras faculdades para os filhos em dólar e mesmo assim não quer dolarizar. Então, esse cliente acaba perdendo ali também a falta da estratégia, ele perde muito rendimento que ele podia ter ou deixa de ganhar, né, valores. Então, eu acho que isso ainda são erros que cometem. E também essa parte de não, a compra à vista sempre é a melhor opção. O cliente que acha isso e não abre para ver as outras opções, ele acaba perdendo um rendimento que poderia
o dinheiro lá alocado ia render muito mais. O próprio dinheiro alocado pagaria a parcela de um consórcio. Essa parcela do consórcio, né, vai te aumentar. Você deixa o seu dinheiro rendendo e ainda vai adquirir um bem, mas tem cliente que ainda não está aberto a olhar para isso. E esse cliente que não está aberto, ele geralmente é o cliente que vai ter uma eficiência menor. Porque eles pensam, a pessoa quer me vender o produto. E no meu caso, eu não sou vendedora, eu não quero vender o produto. Eu sou planejadora financeira. Eu vou verificar tudo ali. Se no meu estudo eu ver que não faz sentido para o cliente o consórcio, eu vou falar para eles, não faz sentido para você o consórcio, não faz sentido o financiamento, compra com capital próprio, ou vamos fazer uma mistura aqui do capital próprio com alguma alternativa. Tem vários produtos que a gente pode olhar, mas eu vejo que muita gente é engessado e realmente ainda não quer olhar para nenhum tipo de alternativa que pode trazer eficiência tanto financeira quanto tributária. Perfeito. Isso tem muito a ver com a cultura e a educação financeira de cada um, né? Aqui no Brasil a gente cresceu achando que parcelar é uma coisa de endividamento, quando na verdade a gente tem que entender o que que é dívida, o que que é investimento e o que que são estratégias que vão ajudar a gente a usar o nosso capital a nosso favor. Afinal de contas, se você descapitaliza, você está perdendo parte aí desses dividendos aí que poderiam estar te ajudando a pagar uma outra coisa e sendo muito mais inteligente. E só um especialista como você pode trazer. E aí eu acho que a gente chega num ponto super importante, que é a diferença de fazer dinheiro e de construir riqueza, que é o que a gente fala muito aqui no Clube Mulher de Negócios. Construir riqueza sem exaustão, inclusive você é especialista nisso porque você faz o dinheiro trabalhar ao favor de forma inteligente, é muito diferente do que você só fazer dinheiro e consumir ele e viver sempre nesse lugar que não tem uma paz de espírito, uma previsibilidade, toda essa segurança que o dinheiro e o patrimônio pode fazer por nós, né? Então, conta pra gente qual que é a diferença de construir riqueza e fazer dinheiro. Hoje, eu acho que o pessoal até fala muito, né? Fazer dinheiro hoje em dia é muito fácil, porque tem a internet, tem muitos aplicativos, né, que as pessoas fazem, e aí faz e vende empresa bilionária, mas o construir a riqueza, eu acho que é principalmente olhar para o patrimônio com esse cuidado, e inclusive de sucessão. Não é a minha área, né, o seguro em si, mas é um ponto que eu entro com o cliente, porque eu vejo que tem muito cliente que não pensa na sucessão e quando vai transferir o patrimônio, perde muita parte dele. Às vezes os próprios herdeiros não conseguem nem acessar Sim. esse patrimônio por causa dos impostos, não olham para essa parte. Então, eu acho que quando a pessoa quer construir uma riqueza, além dela pensar ali como o meu patrimônio vai trabalhar para mim, para que você consiga ter uma vida melhor, né, mais tranquila, sem tantas preocupações, tem essa parte também que a pessoa não pensa na sucessão ou não pensa em uma doença e gasta todo o patrimônio. Então, quando o planejador financeiro, né, o planejador, o CFP, com a certificação, a gente pensa isso, na hora de fazer a prova, são 6 áreas que a gente tem que provar o conhecimento, que é justamente isso, eu tenho que provar que eu sei sobre tributário, que eu sei sobre a parte de aposentadoria, sobre a parte de sucessão, não só sobre a parte de investimentos, porque eu posso ajudar o meu cliente ali a investir e ele vai conseguir, tudo bem, deu certo, mas, por exemplo, falei para ele investir na bolsa offshore. São várias regras, e aí ele pode perder um patrimônio realmente por ter feito isso. Então é importante que a gente saiba esse 360 do cliente para planejar corretamente para que ele construa a riqueza e não só deixe o valor parado. Tem gente que fala, eu tenho muito medo e vou deixar meu dinheiro na poupança. Tem muito cliente com muito dinheiro na poupança. Eu falo, gente, se você deixasse no mais conservador que tem, você já ia estar dobrando esse valor. Então, eu acho que é isso, porque essa parte de investimentos, né, virou muito um produto. Então, muita gente perdeu a credibilidade, perdeu a confiança. Foi até aí que, entrando numa outra questão, surgiu o modelo FIFIXO, porque no modelo FIFIXO, os assessores pararam de ser comissionados e eles começaram a ter uma taxa fixa sobre o patrimônio. Então, se o cliente perde, eu perco. No modelo comissionado, como você ganha na hora do investimento, às vezes o cliente perde, mas o assessor já ganhou. Então, foi por isso, é um modelo dos Estados Unidos, na Europa, no Brasil ainda não era, mas agora, para todos o público, é um modelo acessível, justamente para isso, para que a gente consiga ter essa confiança de que o assessor, ele realmente sabe o que ele está te oferecendo, e se ele está te oferecendo que seja um consórcio, um financiamento ou um investimento, é porque você também vai ganhar, não é porque é bom só para ele. Então, acho que essa parte da confiança é uma parte que é muito importante pelo rumo que tomou tudo. Perfeito. Você trouxe algo muito importante que é legado.
né? Então, as pessoas já estão construindo riqueza, muitos empresários e empresárias levam uma vida para construir essa riqueza, mas chega no momento que pode ficar mais tranquilo e começar a pensar com estratégia, sair do automático, da sobrevivência, e aí é necessário ter realmente uma pessoa que vai te direcionar e te dar a mentalidade, te dar os caminhos e economizar tempo, né? Que é uma delícia. E pensar nessa questão do legado, justamente. Para onde vai tudo isso que eu construí após a minha partida? Será que os meus vão estar protegidos? Porque a gente sabe que essa questão de sucessão realmente demora para o dinheiro chegar até onde ele tem que chegar quando acontece essa partida. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Construção de riqueza é sobre legado. Mas uma coisa que eu queria que você contasse pra gente é sobre os maiores erros quando essa empresária, ela quer ter a aquisição de um bem de alto valor, seja imóvel, seja embarcação, enfim, aeronave. Quais são os maiores erros que essa empresária, principalmente aqui no Clube Mulher de Negócios, e os empresários também, os maridos, podem cometer na hora de fazer esse movimento? Eu vejo que a falta de planejamento leva ao erro, porque a pessoa ou ela vai ter juntado por muito tempo aquele valor, foi lá e comprou à vista sem pensar em nenhuma outra opção, ou ela não juntou e ela vai lá, por não ter planejado, vai fazer um financiamento. Então, como os juros é muito alto de um financiamento, e hoje eu vejo que ainda é a forma mais utilizada por todos os empresários, independente do patrimônio, é muito utilizado, né? Na compra de imóveis, na compra de aeronaves, qualquer bem, carros, eles usam muito esse financiamento. Como é um juros, uma taxa muito alta, eu acho que essa falta de planejamento é o principal erro. Mesmo uma pessoa que acha que planejou e vai comprar à vista, mas ela não pensou numa outra possibilidade, que depois da pandemia, realmente, que o consórcio ficou bem mais forte, mas hoje a gente tem ali, consegue fazer toda a tabela evolutiva, mesmo com os reajustes que tem dentro das parcelas e do crédito, a gente consegue mostrar para o cliente que é muito melhor ele deixar o valor dele investido, rendendo, e comprar com consórcio ou fazer um misto, do que tirar tudo e comprar à vista. Mas eu penso, são muitos esses dois erros que eu acho. A certeza do que comprar à vista é melhor, sem olhar outra opção, ou não ter planejado e ter que fazer o financiamento. E aí muita gente não sabe, eu faço isso para muitos clientes. Eu comprei com financiamento, mas eu consigo quitar com consórcio. A pessoa não pensa isso também. Como ela já a parcela do financiamento é muito alta. Então, como a pessoa já assumiu aquela parcela e às vezes nem sabe que o consórcio quita o financiamento, ela não pensa nessa possibilidade. Eu vejo cliente que tem FGTS alto parado e não sabe que o FGTS poderia ser o lance ali do consórcio. Então, tem muitas alternativas que a falta de uma pessoa de confiança para te direcionar e te mostrar aquela alternativa que você pode não ter pensado é o que faz o maior erro. Que quando eu falo erro, é o que você disse. Eu estou construindo um legado que podia estar maior e estou deixando o mais valioso, que é o tempo, porque para o empresário, para a empresária, o mais valioso é o tempo dele, é não ter que olhar para aquilo ali e poder cuidar do negócio dele. Então, a minha função é essa, justamente conseguir cuidar para o cliente e direcionar ele na melhor estratégia para que ele fique livre para cuidar do negócio dele, que é o que importa. Perfeito, perfeito. Nossa, isso tá sendo uma aula, esse conteúdo tá sendo uma aula para as mulheres, porque eu vejo que muita gente tem medo do dinheiro, medo de fazer movimentos, apesar de ter dinheiro. Sim. Então é preciso olhar com inteligência e, claro, ninguém vai ser especialista do dia para noite, né? Algumas pessoas, por ser uma questão de confiança, pensam, vou estudar, mas você não tem tempo para ser um especialista, né? Então, guarde seu tempo para desfrutar, descansar e fazer mais dinheiro, estar com a sua família para o que realmente importa, né? Viva com o que realmente importa e tenha os melhores profissionais ao seu lado para poder tomar boas decisões. Mas, Tuane, vamos lá. Acho que as pessoas devem te perguntar muito, né? Tuane, o que eu faço? Consórcio, planejamento, capital próprio. Claro que tudo depende de cada coisa, mas eu tô querendo saber mais do consórcio. Me conta. O consórcio é uma coisa que antigamente era mal vista pelos bancões e agora se voltou a se falar sobre isso. Qual que é a sua visão sobre o consórcio? Eu comecei a gostar muito do consórcio quando eu entrei no Itaú. Sempre foi uma área que eu fui destaque, porque eu via muito isso. E eu vejo ainda que no banco, os clientes, às vezes o gerente, na verdade, né? O cliente pensa assim: ah, eu fiz para ajudar o meu gerente. Muito cliente fala isso comigo. Fiz consórcio para ajudar o meu cliente, o meu gerente, ou o gerente pediu para eu fazer. E por isso é um produto que, como o seguro, as pessoas têm uma impressão errada dele.
E o meu pai, por exemplo, fala que antigamente as administradoras de consórcio não tinham essa regulação do Banco Central e fazia, né, sumia. Já teve cliente que me falou isso, eu perdi dinheiro com alguma administradora de consórcio, não os bancos tradicionais, claro. Uhum. Mas hoje, para ser uma administradora de consórcio, é tudo regulado pelo Banco Central. Então, não tem mais esse perigo. Existem as administradoras maiores e as menores, são garantias diferentes, né? Riscos diferentes, mas hoje eu consigo trabalhar com todas as administradoras. E eu trabalho muito com as maiores, então trabalho com Itaú, Bradesco, Porto Seguro e às vezes Santander. Essas 3 maiores são as administradoras que eu consigo, se o cliente quer comprar um imóvel de alto valor, uma aeronave, eu consigo qualquer coisa que seja adquirir através dessa administradora, inclusive frotas. A gente consegue trocar frotas de caminhão, de ônibus. Os empresários são pessoas que hoje usam muito o consórcio. E antigamente o pessoal tinha uma visão que o consórcio era para quem não tinha um bom aquisitivo, um bom poder financeiro, poder comprar um carro mais antigo, algo nesse sentido. Hoje não, quem mais usa o consórcio realmente são os empresários, porque eles aprenderam a pegar um crédito barato e deixar o dinheiro que eles já têm rendendo da melhor forma. Então, hoje, na aura patrimonial, eu como planejadora, o meu público maior é esse público, que eles têm um bom poder aquisitivo, mas eles vão usar o consórcio com a inteligência financeira, realmente como estratégia, porque teve muito essa mudança de visão. Então, Perfeito. hoje, o principal público que usa muito o consórcio é realmente o empresário para conseguir crescer patrimônio, fazer alavancagem financeira. Muito interessante de ver como as estratégias mudam, assim como o mercado muda, né? Então você tem que se atualizar. E Tuane, conta pra gente quando que é o momento da empresária buscar uma planejadora financeira para poder ter mais rendimento, dobrar seu patrimônio, ter mais segurança. Que momento é esse? Existem 2 momentos na minha concepção. Primeiro, aproveitando esse gancho, eu vejo através dos meus clientes que é sempre o homem que está mais preocupado com essa parte. E a mulher, geralmente, mesmo que tenha, né, é uma mulher bem-sucedida, de negócios, ela não olha muito para esse lado. Ou às vezes fala, não, meu irmão olha para mim, mas a mulher. A gente tem, né? A gente pode, claro, saber da mesma forma. Tanto que a maioria dos assessores são homens, então não tem tanta mulher no mercado. E quando eu vim para Florianópolis, né, que eu estava trabalhando home office, foi até essa minha ideia de conseguir chegar mais próximo de mulheres, para conseguir levar para elas isso, que a gente também não precisa ser o homem que vai olhar para essa parte de investimentos, não, a gente também pode. E tem 2 momentos. Tem um momento quando a pessoa quer alavancar ali o patrimônio, está em crescimento, que o consórcio nessa fase é uma ótima fase de alavancagem, porque a pessoa vai pagar uma parcela mais barata, meia parcela, tem muitas administradoras com meia parcela, e só depois que ela adquirir o bem, ela vai pagar a parcela completa. Então, ela consegue, com uma parcela pequena, já construir um patrimônio maior. E tem uma outra fase que é a pessoa que ela já está com um valor para investir, então essa é a principal, mesmo que comece, né, com algum assessor menor, mas já fazer isso, ver a diversificação, como que pode diversificar o valor que ela tem, os investimentos, como que pode melhorar rendimento sem assumir maiores riscos, o que já pode colocar uma parte offshore. Então, todo esse planejamento, mesmo nesse momento que a pessoa está começando ali a guardar, vale muito a pena. E, sem dúvidas, quando a pessoa já está com um patrimônio maior, ela, por mais que ela goste, eu gosto de ler notícia de mercado, eu gosto de brincar um pouquinho ali na bolsa, sempre ter um assessor junto, principalmente no modelo fixo, que você sabe que vai ser uma confiança, uma transparência muito maior, mas para você ter uma eficiência no seu patrimônio e não cometer erros que não precisariam ser cometidos. Mas desde a pessoa que ela não está ainda com valor investido, mas ela já recebe bem mensal para conseguir começar a aumentar o patrimônio dela, tanto a pessoa que já começou a guardar e precisa de diversificar, e principalmente a pessoa que já tem um patrimônio grande, tem um bom acompanhamento, eu acho que são as 3 fases, são bem importantes. Perfeito. Eu estou muito curiosa para saber como é que funciona o processo do seu trabalho, porque você já administra um grande volume de patrimônio, ajuda várias empresárias e empresários. Como que funciona o seu processo da implementação, do diagnóstico até a implementação? Conta pra gente. Hoje, primeiro eu avalio o cenário.
Eu não tenho nenhuma resposta pronta. Às vezes a pessoa fala, é melhor eu comprar com consórcio ou capital próprio? Não sei, Uhum. depende. Porque realmente depende. A minha ideia é fazer tudo personalizado. Como eu trabalho com clientes de maior patrimônio, eu tenho menos clientes. Isso me permite que eu consiga realmente fazer o estudo de cada caso. Mas na parte de investimentos, na parte de consórcio, que a gente tem cliente, né, de todos os valores de cartas, é justamente isso. O cliente vai me falar o que ele precisa, qual que é o cenário dele, qual que é o prazo que ele tem, quanto que ele tem disponível para investir em parcelas mensalmente. Aí a gente vai fazer todo um estudo, através desse estudo, apresentar a proposta, ver qual que é a melhor administradora, qual que é o melhor grupo, porque não é simplesmente vamos fazer um consórcio e entrar em qualquer um. Não, eu preciso realmente de estudar o consórcio para o cliente e estudar. Esse grupo faz sentido? Você quer em quanto tempo tirar o bem? Qual que é a média de lance? Então, fazendo todo esse estudo para o cliente, aí sim eu consigo entregar para ele. E no caso de investimento, a gente também faz o estudo com parceiros dessa parte do tributário para entender o que vai me dar mais eficiência tributária de forma legal para poder estruturar para ele. Então, a gente estrutura desde a alavancagem financeira até o legado do patrimônio ali, para que fique tudo bem certinho. Perfeito, muito bom. Realmente passa muita segurança escutar você falando, porque você domina o que você faz, já faz tempo que você faz isso, então realmente eu tenho certeza que as empresárias estão sentindo muita confiança em escutar tudo isso e começar a olhar além, né? Sair dessa caixa e pensar realmente no seu patrimônio, no seu legado, porque realmente o tempo vai passando e a gente vai ficando mais velho. E como é que vai ser a nossa aposentadoria, não é mesmo? Então, não adianta só fazer dinheiro agora, precisa realmente construir esse patrimônio no futuro. E eu quero saber quais são os resultados desses seus clientes quando começam a aplicar essas estratégias que são personalizadas para cada caso. Os resultados são ótimos, realmente, principalmente nessa parte dos investimentos. O cliente às vezes ia pagar um imposto altíssimo e a gente faz várias estratégias de olhar para ele offshore, de olhar determinado investimento, se compensa ele investir naquele país mesmo. Então a gente consegue uma eficiência muito boa. E no caso do consórcio, acho que é a parte mais gratificante, porque você vê realmente a pessoa conquistando aquele bem ali e planejando. Então, às vezes, a pessoa quer conquistar daqui 2 anos, você consegue fazer todo o planejamento e falar: não, a gente vai tirar com esse valor. Tem o sorteio também nas pessoas que são sorteadas, tem lance fixo. Então, às vezes, a pessoa fala: nossa, mas eu não tenho tanto lance para conseguir tirar. E aí a gente faz essa estratégia do lance fixo, tudo alinhado com a pessoa. O cliente que fala, por exemplo, eu vou fazer essa carta porque eu quero investir em imóveis, colocar para alugar. E dá tão certo que a pessoa já começa a fazer um atrás do outro. Tem clientes também de caminhão, por exemplo, o cliente comprou aquele caminhão para alugar ou para alguma outra estratégia de transportadora, mas aí ele consegue ir comprando outras cartas. Outro cliente, por exemplo, falou: eu tenho um financiamento aqui, a parcela está muito cara, então a gente fez um consórcio e aí ele quita o financiamento e a parcela dele abaixa muito. Então ele realmente vê esse valor deixando de sair, né, ou entrando no bolso. Eu acho que isso é bem gratificante na parte do consórcio, justamente por isso, porque você vê que a pessoa está conseguindo adquirir algo que era o sonho dela. Então, e da melhor forma. Então, ajudar nessa estratégia é o melhor. Perfeito. Tem uma crença muito comum que as pessoas acham que planejamento financeiro é coisa para multimilionário. É verdade essa crença? O planejamento, quando vai exigir essas estruturas maiores, né, que a gente está falando, de offshore, de banco de cartas de consórcio, realmente a pessoa já vai ter um patrimônio. Mas a pessoa que ela ainda não tem um patrimônio tão alto e começa a olhar isso o mais rápido possível, é a pessoa que mais vai conseguir alavancar. Então, eu acho que não é só para multimilionário, que são estratégias diferentes, olhares diferentes para cada fase. Por isso que a gente acompanha, porque cada fase do seu patrimônio vai pedir um olhar diferente, estratégias diferentes. Mas qualquer pessoa tem que começar a olhar e fazer as estratégias e os acompanhamentos. Que tem um custo invisível aí para pessoa que, por medo, acaba não olhando para isso. Por medo, por crença, enfim, por tantas coisas. Qual é esse preço que essa mulher de negócios está pagando silenciosamente de não olhar, não planejar, não investir e multiplicar o seu patrimônio? Eu acho, falando como mulher, a gente
preocupa muito com alguns gastos que são invisíveis, né? Que não são gastos que vão elevar o nosso padrão de vida e fica trabalhando cada vez mais, se esgota mentalmente, deixa muitas vezes de fazer outros sonhos para conseguir ter a parte da carreira, mas não faz o principal, que é todo esse planejamento ali, ou formas de alavancar, como crescer o seu patrimônio, e fica só com essa preocupação, não, eu vou ter minha carreira, mas onde que eu tô colocando esse dinheiro? Então, o custo de você não olhar para o patrimônio vai fazer que você fique a vida toda ali atrás, né, da carreira, mas utilizando tudo que você ganha para algo que está indo invisível, que você não está vendo isso crescer, como está crescendo, como que está te agregando. Perfeito. Isso é muito sério, né? A gente está falando de liberdade financeira. E a questão das mulheres é histórica em relação a isso, né? Quantas mulheres não ficaram presas em relacionamentos por dependência financeira? Sim. E quantas famílias foram destruídas por isso, né? Então eu vejo que a independência da mulher foi muito importante. E nós estamos aqui, mulheres de negócio agora. Mas agora a gente precisa sofisticar tudo isso, né? Então, para conseguir construir riqueza sem exaustão. E é muito necessário esse seu conhecimento, e parabéns, né, por ser essa referência nesse mercado que é masculino. Espero que você inspire muitas mulheres a se tornarem cada vez mais, para que esse mercado fique misto, porque eu acredito que a visão mista, tanto de mulheres para investimento quanto de homens, é muito necessária, né? Enriquece muito o mercado. Então, tudo isso faz toda a diferença. Tuane, você tem uma frase muito forte que é: patrimônio deve ser construído, protegido e expandido com estratégia. Conta pra gente o que significa essa filosofia na prática. Eu acredito que o patrimônio, você precisa de expandir ele, cuidar ele, né, com segurança jurídica, de todos os riscos, justamente por isso, porque você pode construir algo e perder. Quantas pessoas já não receberam alguma herança ou algum valor ali de jogos, de Mega Sena, ganhou na Mega Sena, e no outro dia não tinha nada. Então, se a pessoa não souber perpetuar isso, esse patrimônio, ele vai deixar de expandir. Ele vai, às vezes a pessoa coloca em algo que assume muito risco porque alguém falou que era um bom rendimento. Então, tudo isso deve ser olhado para que a pessoa consiga realmente deixar o patrimônio dela, mesmo que seja para ela usufruir, mas que ela não perca isso. E mesmo que, eu preciso fazer uma compra, tudo bem, mas vamos olhar a melhor forma de fazer essa compra sem atrapalhar o seu caixa, sem tirar sua liquidez, no caso dos empresários também, e sem te colocar presa a alguma coisa que seja na carreira, seja relacionamento, né? Algo que você não tá feliz, que você precisa de ficar presa naquilo ali, porque perdeu. Eu vejo muitas mulheres também, eu tenho clientes mulheres, e elas falaram, eu fiz um investimento em algo que não devia ser feito, sem analisar, sem olhar ali tudo, e perdi muito dinheiro. E aí a pessoa fica triste, porque é um valor que você construiu, né? Você teve todo o seu trabalho ali para construir e acaba perdendo. Então, é importante a gente olhar tanto antes quanto durante fazer esse acompanhamento para que seja isso, o patrimônio seja feito com estratégia para que a gente consiga deixar ele perpétuo. Perfeito. E na sua visão, o que você acha que a mulher de negócios e o empresário, os investidores e investidoras precisam aprender para que nesses próximos anos eles consigam proteger e expandir o seu patrimônio com essas mudanças todas que acontecem naturalmente com o mercado com o tempo? Eu acho que é muito importante as pessoas terem uma noção do mercado, do que está acontecendo. Claro, a pessoa não vai ser especialista, mas pelo menos entender o que é a taxa Selic, como que isso influencia, o que às vezes uma coisa que está acontecendo no exterior pode influenciar a gente, mas eu ainda acredito que a melhor forma da pessoa ser munida de informações é através do assessor dela, porque eu vou conseguir filtrar quais são as notícias mais importantes e enviar. Então, eu envio para os meus clientes toda semana ou mensalmente, de acordo com o que cada cliente prefere. E isso, ele vai ter uma informação, porque ele não vai ter que procurar o que está acontecendo com palavras técnicas, tentar entender, mas eu vou levar para ele, pelo menos mensalmente, um resumo de como foi o mês, do que a gente está esperando para o próximo mês. Então, acho que acompanhar um pouco ali, ter um pouco de noção de como funcionam as coisas, é algo que ajuda as pessoas a se prepararem.
E também não ter o preconceito, igual, vamos falar de consórcio. A pessoa fala, não, não quero falar de consórcio. E aí, às vezes, a pessoa traz, não, então vamos fazer uma alavancagem patrimonial. E a pessoa já se abre para falar, mas é a mesma coisa. Então, a pessoa ter alguém que ela confia e ouvir sobre aquele produto, que seja qualquer produto financeiro, qualquer crédito, eu acho que é muito importante para que num futuro as pessoas estejam mais alinhadas com o que realmente está acontecendo. Perfeito. Isso é muito importante, né? Não tem como você ser empresário ou empresária e não saber da taxa Selic, não saber de política, porque tudo isso está interferindo no mercado que você está inserido. Então, isso é extremamente perigoso, você ser empreendedor no Brasil, em qualquer lugar, e não entender as regras do jogo. Então, não tem opção, né? Não tem alternativa, é muito importante mesmo. Mas, Tuane, conta pra gente a questão de network e ambiência. Como que isso influenciou na sua carreira e os resultados que isso trouxe para você até aqui? Foi muito importante, porque eu vim do interior de Minas, então eu não tinha noção sobre essa parte de network. E quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi que era algo muito importante, então a gente participa de muitos eventos lá, muitos. Eu fui procurar, por exemplo, no esporte. Eu procurei qual esporte que eu gosto que poderia me ajudar. Então eu fui pro golfe. Eu tenho a maioria dos meus clientes são do golfe. E são esse network genuíno, eu acho mais importante. Porque realmente você tem uma conexão com a pessoa, é algo que você gosta de fazer, a pessoa também gosta de fazer, vocês jogam juntos, isso vai criando uma confiança. Então, o network, pro meu trabalho, principalmente, foi o mais. A forma que eu mais tive, né, de expandir mesmo, de conhecer pessoas e até em questão de conhecimento, porque você conversa com uma pessoa que tem um outro conhecimento e isso te agrega muito. Então, o network eu acho fundamental. Os clubes que tem lá, tem muitos clubes também. Hoje eu escolhi o clube de mulheres porque eu realmente vejo essa lacuna de os homens olham muito para essa parte e as mulheres não olham para essa parte. Então, foi por isso do clube de mulheres, mas eu acho que qualquer clube bom de conexões, que você acredite naquilo ali, na energia, no que está sendo criado, eu acho que é muito valioso. Perfeito. Eu quero que você traga agora uma coisa muito importante para as mulheres, que é sobre o comportamento do cliente alto padrão. Você conhece o comportamento desse cliente alto padrão muito de perto, pelo golfe, pela convivência, por você trabalhar com tantos clientes há tanto tempo de alto padrão. E também você conhece a carteira deles. Então, a gente estava conversando, né? A gente saiu para jantar e a gente estava falando dessa questão, como o cliente alto padrão, ele realmente ele prioriza o tempo. O tempo dele vale mais que o dinheiro. E por isso ele busca estratégias inteligentes para multiplicar o dinheiro dele, porque o dinheiro parado, ele está perdendo tempo, né? E você, como especialista em investimentos, sabe, ensina pra gente que o tempo investir por mais tempo, você vai ter um resultado muito melhor do que investir alto por menos tempo. Vamos falar um pouquinho desses comportamentos alto padrão, porque nosso público, Clube Mulher de Negócios, são mulheres que já são, mas às vezes idealizam um alto padrão. Então, a gente falou muito sobre hábitos, né? Quais são os hábitos alto padrão na sua visão? Na minha visão, o cliente alto padrão, ele está muito preocupado com o tempo, e justamente o tempo que ele pode colocar no negócio dele. E hoje em dia, eu vejo que as pessoas, por mais que queiram colocar o tempo no seu negócio, elas preocupam muito com a qualidade de vida. Então, nenhum cliente que eu vejo, ele deixa de fazer o esporte dele para ter mais tempo na empresa. Pelo contrário, eles buscam hoje poder ter mais tempo com a família ou em algum lazer, né? Se a pessoa gosta de surfar, golfe, hipismo, tênis, qual seja, eu vejo que eles dão muito foco para isso e até utilizam esse tempo, que é o lazer, como network. Então, o network mudou muito para essa área justamente por isso. Mas quanto mais tempo eles têm para poder não precisar de olhar para o que não vai agregar no negócio deles, vai agregar no patrimônio, então eles vão deixar o patrimônio, por exemplo, vão deixar o patrimônio aqui comigo, vão todo analisar, acompanhar, vão focar no negócio deles mesmo, que é o que precisa deles, não tem outra pessoa que pode fazer, e vão utilizar ter essa qualidade de vida, esse tempo de lazer. Tanto que muitos empresários de São Paulo mudaram aqui para Florianópolis, tem empresários de São Paulo que estão voltando, né, para onde moravam justamente por isso, porque eles entenderam que a gente tem muito essa visão. A gente está em São Paulo para conseguir fazer mais negócios, para conseguir ganhar mais dinheiro, mas tem um custo. Então,
hoje as pessoas, principalmente com home office, estão tentando fazer isso. Eu quero ter a qualidade de vida junto com o meu negócio. Então, conseguir mesclar, equilibrar, e eu vejo que esse equilíbrio hoje vem muito através do esporte. As pessoas usam muito o esporte como esse escape para ser uma área de lazer, um momento de lazer, mas esse momento de lazer consegue trazer negócios melhores do que se ela tivesse ali buscando de outra forma. Total, total. E eu acho que isso traz um contraste grande, né? De uma empresária alto padrão de uma empresária escassa. E isso não é sobre dinheiro, porque você sabe muito bem que existem mulheres que estão com a conta cheia, mas elas têm aquele comportamento de escassez. Então você trouxe agora exemplos de uma empresária alto padrão, abundante. Quais são os comportamentos de escassez que você vê as empresárias cometendo sem perceber? A empresária, às vezes, ela não consegue delegar. E quer fazer o operacional, quer fazer toda essa parte ali. E o que realmente precisava dela, que só ela que pode fazer, não consegue fazer tanto. E eu entendo porque é uma dor que eu tive. Eu faço terapia, claro, toda semana, e eu já falei isso com a minha psicóloga, e ela traz isso muito pra mim. Eu falo pra ela às vezes, que ela fala: "Não, você não pode se culpar de não estar trabalhando naquele momento. Eu gosto mais de trabalhar na parte da tarde e da noite, eu não sou produtiva pela manhã". E isso foi algo que eu sempre me culpei. Eu falo: "Não, tem que ser produtiva pela manhã. Todo mundo trabalha 9 horas, eu também tenho que trabalhar". E ela foi falando isso comigo. Ela falou: "Não, você não tem. Se você quer trabalhar após as 1 até as 10 da noite, então amanhã pode ser o seu horário de lazer". E aí, quando eu comecei a aceitar isso, eu vi que eu fiquei muito mais produtiva, porque eu acordava, né, cedo, falava: "Não, eu tenho que fazer", e eu perdi o meu dia inteiro, porque eu ficava o dia inteiro cansada. E aí, quando eu comecei a acordar no horário certo, eu vejo que eu gasto menos tempo para fazer mais coisa. E outra coisa também que eu falo com ela, às vezes ela fala, igual, minha família estava aqui, então ela falou: "Não, vai curtir sua família". Eu falei: "Tá, mas como que às vezes eu vou falar: 'Não, eu vou curtir minha família', mas tem alguém que tá tendo que trabalhar?". Ela falou: "Tá, porque aquela pessoa é a função dela". Então, a função operacional você vai delegar, a pessoa vai trabalhar e ela vai estar achando bom de trabalhar, porque é a função dela. E as funções, igual, por exemplo, network, só eu que posso fazer. Então, quem tem que fazer sou eu, não tem como eu delegar isso para alguém. Então, aprender a delegar o que que realmente você tem que fazer e o que que não vale a sua hora, que outra pessoa pode fazer por você. Antigamente eu pensava muito nisso, o pessoal falava: "Ah, eu não vou, eu sei lavar essa vasilha aqui, mas eu não quero lavar essa vasilha. E eu posso pagar alguém para lavar essa vasilha para mim, que a hora dela vai ser mais barata que a minha". E a gente tem essa culpa. Então, eu acho que soltar essa culpa é o mais importante, o que mais ajuda de falar: "Não, eu vou fazer o que realmente depende de mim", até para você conseguir ter mais tempo livre. A maioria das empresárias precisa desse momento criativo. Então, se você ficar ali na escassez de vou fazer tudo, eu tenho que dar conta de tudo, o que realmente vai te agregar, você não vai fazer. Total. Total, perfeito. Isso que você falou me trouxe muitas questões aqui que eu concordo plenamente, que essa questão de delegar, eu vejo que contratar uma pessoa é comprar tempo. E é muito cruel que eu vejo empresários que não delegam por escassez, já está na hora de delegar, e ela não delega por escassez e se compara e compara o resultado de outra mulher que delega e a vida de uma mulher que delega com a vida dela. Não adianta você estar comparando banana com maçã. Porque quando você contrata uma pessoa, você está comprando a hora dela. Então você está comprando a hora dela mais barato que a sua, porque aí vai fazer sentido. E aí você consegue multiplicar. Então, se você tem uma pessoa trabalhando para você, você vai produzir mais. Se você tem duas, você vai produzir mais. Dependendo da sua estratégia, se for uma questão de volume, né? Porque volume com estratégia é ótimo, volume sem estratégia não faz sentido. Mas essa questão é super importante. Então, não tem como você comparar você sozinha com você com alguém. A sua produtividade vai ser outra, o seu resultado vai ser outro, se aplicado com estratégia. Assim como não tem como você comparar o seu resultado com alguém que tem 10 pessoas na equipe. Sim. Isso é muito cruel. Então, tem que olhar para esse bastidor total. E outra coisa também é essa questão de que faxineira, assistente é coisa de dondoca. Meu Deus, é coisa de gente inteligente que sabe quanto vale a sua hora. Se você sabe o valor da sua hora e você sabe o valor da sua assistente, por que você está fazendo isso? Você está realmente perdendo dinheiro e tempo, porque o dinheiro volta, tempo não. Então, isso que você trouxe é sensacional e é uma visão sofisticada, né? A gente fala muito dessa questão de descanso e desfrute com estratégia e sem culpa. Isso é coisa alto padrão. E a mulher que ainda está presa nessa sobrevivência, ela está se
matando, perdendo pedaços por dentro e cada vez mais longe, porque está repetindo padrões de estagnação, de escassez. E esse é o papel do clube, né? Quebrar e romper esses padrões. E a verdade é que a gente vive aqui no Brasil com pessoas que estão buscando esse crescimento. Você também tem clientes que construíram patrimônio, né? Alguns já nasceram com, que ótimo. Alguns estão construindo e tem essa questão das crenças limitantes. Quais são as principais crenças limitantes que você vê que impedem hoje a mulher de negócios alcançar esse lugar alto padrão? Eu vejo muito, principalmente eu falo por causa da minha cidade, né, de questão de ser do interior, às vezes as pessoas falam, a pessoa não tem noção o tanto que é acessível ter alguns costumes, vamos dizer assim. Então, o pessoal às vezes acha, a pessoa que vai no Pilates à tarde é porque ela tem muito dinheiro ou porque ela chegou num patamar que ela não precisa mais trabalhar. E não é. A pessoa que ainda não está no patamar, ela também consegue fazer isso, desde que ela se organize. E aí acho que entra muito isso, né? Eu consigo ir na academia 10 horas da manhã. Não é porque eu virei bilionária. Não, é porque eu mudei o meu horário de trabalho. Então, eu acho que é muito uma crença. Não é, acho que é nem de merecimento, mas talvez de realmente não ter olhado para essas questões e ter essa ideia de que não consegue, que não pode. Outra ideia que eu tenho, que o pessoal eu vejo, né? Às vezes a pessoa pensa, porque você tem muitos gastos, você não está guardando dinheiro, você não está juntando dinheiro. Não é verdade, às vezes você está dentro dos seus gastos e está conseguindo fazer outras coisas. Mas todo mundo, principalmente na cidade do interior, olha e fala: ah, nunca vai juntar dinheiro porque tá gastando. Mas as pessoas não sabem, quando você chega em São Paulo, que você vê ali o salário das pessoas, o patrimônio das pessoas, e não é uma pessoa famosa, não é um herdeiro, não. Pessoas que construíram, pessoas que às vezes são CLT, diretor de empresas que têm patrimônios super relevantes. Você fala assim, nossa, é possível? E aí você começa a olhar para aquilo e falar, gente, esse patrimônio aqui é possível? Então eu acho que a escassez às vezes vem muito disso, do valor do dinheiro, porque o pessoal pensa que o pouco é muito. E às vezes não é. Então, olhar ali para o salário, né? Falar, não, recebo 5, 6 mil, tá ótimo. Gente, não, olha quanto que tem gente recebendo e gente normal, não é? Então, eu acho que isso é a maior crença que eu vejo, assim, de escassez, é em relação ao dinheiro mesmo. Das pessoas pensarem que não tem como, sem nascer herdeiro ou dentro, fazendo as coisas certas, receber um valor muito maior do que hoje elas já ganham. Perfeito, né? É a idealização do rico, né? Coloca a riqueza no pedestal e você fica totalmente distante. E você não está trabalhando para alcançá-la de uma forma que é possível. Inclusive, isso afasta as pessoas. Então, é colocar o pé no chão, pensar na estratégia, onde estou, onde quero chegar, e construir isso com um bom planejador financeiro para conseguir chegar mais rápido de forma inteligente. Mas, Tony, eu quero saber, você chegou em Florianópolis agora, tá cheio de planos aí, veio para cá para encontrar mais qualidade de vida, para empreender no seu negócio, na Aura, que é a sua empresa, que ajuda empresários e empresárias a construir seu patrimônio cada vez mais relevante. Eu quero saber como que tá sendo para você essa vinda aqui para Florianópolis, porque hoje eu quero te entregar também a sua caixa, dar boas-vindas para você. A Tuane tá chegando em Florianópolis agora. Ela entrou no clube através do digital, ela encontrou a gente na internet e falou: "É lá que eu quero estar". Ela deu esse passo porque ela é uma mulher de negócio que tem decisão. Então eu quero já te dar as boas-vindas e te entregar a sua caixa ao vivo. Seja muito bem-vinda. Me conta, Obrigada. o que que você espera para esse ano aqui em Florianópolis, aqui no Clube Mulher de Negócios? Eu vim para Florianópolis, eu sempre quis morar no sul, Uhum. mas quando eu saí do interior para ir para São Paulo, foi justamente nessa ideia de eu preciso acessar esse mundo, eu preciso conhecer esse mundo. E como eu comecei a trabalhar home office, eu falei, não faz mais sentido, agora eu já acessei o mundo, eu posso ter a qualidade de vida. Eu vi, conversei com você e achei que fazia total sentido. Até por isso que eu acho que esses eventos são, né, fazem muito sentido por isso, porque você consegue conectar com pessoas que eu nem estava no evento, mas consegui me conectar com você através desse evento. Mas a minha ideia aqui em Florianópolis é justamente isso, conseguir desacelerar e ao mesmo tempo acelerar, porque desacelerar no sentido mental mesmo, Perfeito. de ter essa qualidade de estar perto da praia, de ter coisas para fazer, de conseguir andar com meu cachorro, de sair na rua sem medo, mas estar em um lugar que
tem empresárias, que tem empresários, empresas que eu sei que é dentro do meu mercado. E eu tô adorando, eu tô achando muito bom estar aqui, principalmente por essa questão de segurança e por essa questão que eu vejo que o pessoal, porque a maioria das pessoas são de fora, né? São. Mas o pessoal aqui tem muito isso de Minas, igual a gente se conheceu, saiu pra jantar, aconteceu também com outras mulheres do clube, de indicações, né? Todo mundo que você me indicou, às vezes de fotografia, são pessoas que acolhem, não são pessoas frias. Então eu vejo isso e eu gosto desse acolhimento porque é muito o que a gente tem em Minas. Então, eu consegui juntar tudo. Eu consegui juntar as pessoas mais acolhedoras, o clube de negócios de mulheres, que é o que eu queria, a qualidade de vida que nem tem o que discutir aqui em Santa Catarina, e ainda por cima a conseguir viver com né, o meu lazer mais dentro do mercado, não ter que sair do mercado e continuar crescendo mesmo com essa qualidade. Então, foi a melhor decisão. Eu acho que todo mundo devia mudar para cá e participar do clube. Que legal, que legal. Eu fico muito feliz de ouvir você falando isso, porque eu fui essa pessoa, né? Eu te falei que eu amo Floripa, eu também falo de Florianópolis para todo mundo. Queria que todo mundo mudasse para cá, porque eu vejo que realmente, como a gente consegue ter qualidade de vida e crescer na vida, né? A minha vida deu saltos depois que eu vim aqui para Florianópolis, então, inclusive por isso eu tenho o clube, que é justamente para ser esse canal para ajudar mulheres a crescer, assim como você ajuda as mulheres a construir o seu patrimônio, né? Os empresários também. Essa é a minha missão, então eu fico muito feliz de ver você tomando essa decisão. Então, parabéns por tomar essa decisão e sustentar essa decisão, porque é verdade, Tônia, que muitas mulheres querem, mas poucas têm coragem, né? Quantas mulheres agora podem estar ouvindo a gente com esse sonho de eu quero morar em Florianópolis, mas eu não vou ter cliente, eu não vou ter amiga, que eu vou fazer? Venha, venha, tome essa decisão. A vida é uma só. Você vai encontrar soluções. Quando a gente pensa de forma racional e inteligente, a gente consegue fazer isso, né? E acreditar. Então, parabéns por essa decisão. E eu tô muito feliz de ter você aqui com a gente. Com certeza, você vai ajudar muitas mulheres a entender essa questão de alto padrão na prática, as decisões inteligentes e também elas a ajudá-las a multiplicar esse patrimônio de forma inteligente e ter essa liberdade financeira que é tão importante para nós. Então, a gente está encerrando por aqui. Qual conselho você deixa para essa mulher de negócios que quer aumentar o seu patrimônio? O recado que eu quero deixar para as mulheres é que o patrimônio, ele precisa de ser bem estruturado e que a gente não precisa de perder a nossa qualidade de vida ou a nossa essência para conseguir construir esse patrimônio. A gente consegue, sim, como mulher, fazer dentro da nossa essência um ótimo patrimônio, trabalhar, ter qualidade de vida. E eu concordo plenamente com o que a Paola falou. Quando eu vim para Florianópolis, eu só falei, eu vou. Não sabia como, quando, onde, como que seria. E misteriosamente tudo se solucionou. Então, eu acho que a gente tem que acreditar na gente e pensar, deixar o patrimônio realmente trabalhar para nós, se unir principalmente, né? Que eu acho que as mulheres às vezes não são tão unidas, mas que a gente consegue agregar, porque a gente não tem que dar conta de tudo, mas a gente dá conta de tudo. Então, eu acho que essa união das mulheres é algo que agora ou para o futuro pode ajudar muita gente. Então, da mesma forma que eu consigo ajudar uma mulher né, a parte do patrimônio, você consegue me ajudar como mulher também em outras áreas. Tem a minha terapeuta consegue me ajudar em outras áreas. Eu hoje tento tudo o que eu posso, claro, porque eu acredito muito, né, nas mulheres, na experiência das mulheres. Eu vejo tanto que mulher trabalha bem. Então, tudo que eu faço hoje, eu tento sempre buscar, não, deixa eu fazer com uma mulher, justamente para que a gente consiga isso, se unir e tanto na área patrimonial quanto na área mental, ficar sempre melhor E crescer. e crescer. É isso. Perfeito. Nossa, ter uma aliada como você que entende de construção de patrimônio, que é um mercado super masculino, deixa o clube muito mais rico, porque nossa missão é construir riqueza sem exaustão e você entra nesse lugar super estratégico. Então, hoje a gente conseguiu entender, Tuane, a questão da importância da estruturação do patrimônio, seja você emergente, seja você uma sonhadora, porque está disponível, toda essa riqueza está disponível, mas a gente tem que pensar de forma estratégica para construir essa riqueza e não ficar perdida no processo, e que quem tem patrimônio tem uma responsabilidade ainda maior
de usar esse patrimônio com inteligência. Então, muito obrigada pelo transbordo que você trouxe hoje. Tenho certeza que muitas mulheres vão sair desse podcast com outra visão, com aquela coisa na cabeça de que eu preciso mudar. E aí elas vão precisar te procurar. Passa seu arroba do Instagram pra gente, por favor. Meu Instagram é tuane.tupinambás. Meu LinkedIn também é um canal que eu alimento muito, Tuane Tupinambás. Lá eu falo tanto sobre a parte de consórcio, financiamento, investimentos. A gente faz toda uma estrutura ali realmente para você conseguir entender como que funciona essas partes mais práticas, mas também eu tento trazer muito uma visão dessa parte de energia e dessa parte de Deus também, de universo. É um conteúdo que eu gosto realmente porque é o que a gente falou, né? A gente se conecta por energia. Eu acredito muito nisso. Então, todo esse conteúdo tá lá, mas também esse conteúdo educativo, precisando de mim, eu tô à disposição. A gente consegue fazer ali toda a estruturação pré-compra e todo o acompanhamento necessário no longo prazo. Perfeito, muito obrigada. Isso é riqueza de verdade, né? Não existe riqueza sem a espiritualidade, sem relacionamentos saudáveis, não é só dinheiro. Então, muito obrigada, Tônia. Adorei ter você aqui. E se você é uma mulher de negócios, quer construir patrimônio, já siga a Tônia. Eu vou deixar o link aqui na descrição, em algum lugar dessa tela, para você segui-la. E se você quer se tornar uma mulher de negócios, se tornar uma aliada da Tônia, minha aliada também, você pode mandar a palavra MDN Cash lá no nosso direct ou acessar o QR Code dessa página para você se tornar aliada e ter uma condição especial, tá bom? Aqui a gente desenvolve mulheres e acelera negócios e eu vejo você no próximo episódio do MDN Cash.